Oi, gente, boa noite. Vou dar continuidade. A gente teve um probleminha de conexão, né? A gente já estava conduzindo aí uma live sobre o texto da Dani Maiolini, publicado ontem no site do BDD. Mas, enfim, a gente tava aí com alguma questão de conexão e as falas estavam, enfim, se atrapalhando. Infelizmente, eu nem salvei a live anterior porque a gente perdeu aí esse primeiro momento, mas que bom que várias pessoas já estavam nos assistindo e, e a gente vai tentar dar continuidade. Tomara que agora a internet colabore, né? A Dani já entrou aqui, vamos ver agora se eu consigo adicioná-la. Já pedi aqui, torcer para a internet melhorar e a gente conseguir aí debater, tratar esse assunto. Dani, e agora? Tá Tudo show? certo? Então, vamos pedir aí, Selma, Mari, Dri, Acho que tá Wanderson, show. Antes nos estava travando ajudem. para mim também, mas agora acho que tá ótimo. Ah, então tá. Então, vamos. Ah, ó, Fecha a Música entrou também, mamada, Maravilhosa. né? Bom, será que eu dou sequência na. Posso dar sequência na resposta, né, Ju? Se quiser Eu acho fazer. que pode, vou só falar. A gente estava falando sobre como qual vai ser o impacto, como ela enxerga que será o impacto nos contratos pretéritos, né, antigos aí, a partir de agora. Se vai haver descumprimento, como isso vai ser interpretado. Você começou a falar de uma decisão aí, mas eu acho que aí É, a essa gente parte. teve isso. A gente teve uma decisão super recente, que agora também já não vou me lembrar exatamente a referência, mas que Uhum. abordava uma ideia que eu acho que é a ideia que norteia a solução desse imbróglio, que é os contratos celebrados são contratos celebrados interpartes. Então, quando a gente olha para poder diferir sobre, refletir sobre se esses contratos estão sendo descumpridos ou não, a gente precisa olhar na especificidade do que foi, primeiro, entre as partes contratantes, quem são as partes vinculadas naquela obrigação e quais são as obrigações descritas naquele contrato. Por quê? Porque, efetivamente, a gente não vai ter uma mudança de descumprimento entre a transmissão daqueles direitos, daqueles jogos que já estavam previstos nesse contrato, e a mudança trazida pela MP, porque os jogos contratados pelas emissoras antes dessa alteração legislativa permanecem sendo transmitidos por elas e as obrigações assumidas entre as equipes, partes contratantes, também permanecem com a necessidade de cumprimento. O que a gente tem agora? No meu ver, né? Um surgimento de novos direitos e de novas situações aplicadas a partes que não são partes integrantes desses contratos e que, portanto, não são partes vinculadas a esses contratos. A gente vai ter discussões muito frequentes em relação, por exemplo, o time A tem determinado jogo contratado com a emissora A e o time B, que joga com esse time A e é mandante do jogo, não tem. A princípio, na época anterior à MP, esse jogo não poderia ser transmitido por uma outra emissora, porque o conflito entre emissoras, a emissora A já tinha esse jogo contratado, causaria necessariamente o apagão dessa partida. Com a MP, o time mandante passa a ter a possibilidade de, concomitantemente com a emissora A, que tinha o direito ao jogo, fazer uma transmissão. Se quiser fazer no seu canal, se quiser vender essa transmissão para um terceiro, se quiser fazer isso por streaming, isso passa a ser permitido. Esse time B, que não é parte vinculante desse contrato, está descumprindo esse contrato? Não. Quer dizer, no meu ver, não, porque ele não é parte sujeita dessas obrigações que foram anteriormente contratadas. Então, no meu ver, a gente tem uma nova situação que traz novos direitos que são colocados à mesa para serem comercializados e do ponto de vista comercial e de valorização de produto, quanto mais opções, melhor para o consumidor e melhor para o produto futebol. Então, na minha opinião, na minha forma de enxergar essa situação, a gente não tem necessariamente um descumprimento, a gente tem o surgimento de novas situações que vão ser aí reguladas e absorvidas pelo mercado e a gente vai ver como é que isso vai acontecer.
Perfeito, perfeito. É, eu vou me permitir aí também cumprimentar o Robson, que entrou. Ai, agora fica complicado, gente. A Fê já cumprimentei, a Selma tinha cumprimentado. O ministro, uma honra, ministro Caputo, está nos assistindo. Adri, enfim, Wanderson. Obrigada a todos aí por terem migrado para essa continuidade em razão de problemas tecnológicos. Eu até, Gil, se eu puder fazer um adendo que eu acho importante nessa linha de resposta, eu acho importante a gente pontuar que eu falei isso um pouco antes na outra resposta, mas acho melhor explorar isso. São 30, mais de 30 anos de uma transmissão feita tradicionalmente da mesma forma. E a gente sabe muito bem que o direito, por si só, não tem o condão de alterar por completo as práticas sociais, não tem o condão de desenvolver de imediato capacidades para que o mercado traga de hoje para amanhã uma nova alternativa de transmissão que venha a suplantar completamente essa que a gente vem trabalhando nos últimos 30 anos. Então, a gente tem players muito tradicionais nesse mercado, players que vão permanecer nesse mercado, porque já se desenvolveram para isso. E o que acontece agora é que os clubes passam a ter um pouco mais de autonomia e um pouco mais de liberdade para pensar em futuras possibilidades, em desenvolvimento de produtos que no próximo 1, 2 ou 3 anos podem ser colocados à venda. Então, não é de hoje para amanhã que a gente vai conseguir uma transmissão de streaming tão boa quanto a gente tem na televisão aberta, por exemplo. E eu acredito que essa não seja a vontade dos clubes nesse momento, porque a fonte de receitas que vem dessa forma de transmissão tradicional é uma fonte que se pretende preservar. Então, o que a gente quer, na verdade, pensando do lado do consumidor e do lado de quem quer olhar para o futebol como algo ainda a ser explorado, o que a gente vê são novas possibilidades de desenvolvimento de produtos e transmissões a serem exploradas. Então, se a gente tem a possibilidade da televisão aberta, por exemplo, por que com os apagões restringir as nossas transmissões só à televisão fechada, considerando que a gente tem novos canais de streaming, por exemplo, chegando com tudo, diminuindo o número de assinantes desses canais fechados, né? Quem de nós e quem dos nossos filhos e netos vai ter essa assinatura fiel da TV fechada e não vai trocar isso, por exemplo, por um Netflix, por um DAZN, por um Amazon? Então, esses canais estão chegando, eu não acho que eles vão substituir a transmissão tradicional, mas o modelo de negociação atual impede que eles cheguem, impede que os clubes pulverizem a vinda desses produtos. Hoje, ou a gente vende para o pacote TV aberta, fechada, pay-per-view, ou a gente não vende para ninguém. Então, a ideia é que os clubes dotados desse direito e não mais reféns dessa possibilidade do apagão e da necessidade de conversar com o clube que também faz parte do espetáculo esportivo, tenha um leque maior de opções para vender. E o consumidor, consequentemente, um leque maior de opções para comprar. Ou seja, é um win-win situation. Não, perfeito. Ó, eu tenho que ratificar aqui. Você foi super elogiada pela sua forma de explanar as suas ideias. O artigo já elogiei a Bessa, enfim, mas repito aqui. E foi elogiado, inclusive, pelo próprio ministro, pela Fê, pela Selma, enfim. Realmente você fala com uma leveza e, ao mesmo tempo, uma profundidade que é admirável, Dani. Imagina, bondade, Nunca imaginei diferente, né? bondade de você. E, enfim, elas falaram, ela é o máximo. Menina, ela é o máximo. E Imagina. quem não tem prazer de conhecer, ela é o máximo mesmo. Mas vamos lá. E assim, mas nessa seara de como vai poder se explorar a partir de agora, enfim, como é que você vê, você entende, assim, porque uma opinião muito particular minha é que os clubes, mesmo nessa visão mais tradicional, conservadora, eles já dentro do que eles poderiam fazer, a forma como eles poderiam explorar e o que eles de fato faziam e exploravam, isso de uma forma geral, tá? Série A, Série B, Série C, Série D, enfim, é uma crítica que eu faço a todos os clubes brasileiros.
Obviamente, alguns com menor intensidade, outros com maior intensidade. Mas, assim, você acha que os clubes têm essa perspectiva? Como é que você enxerga que eles vão aproveitar, né? Isso que você destacou para a gente, toda essa oportunidade. Você acha que os clubes vão explorar bem isso? Como eles vão fazer? Bela Assim, pergunta, Ju. Eu acho que o título do artigo ele foi pensado exatamente porque eu me questionei essa mesma pergunta que você me faz. A gente está tendo aqui uma oportunidade. Todos os sujeitos dessa oportunidade vão abraçá-la, vão aproveitá-la? Não sei. Não sei. A gente tem clubes hoje em diferentes estágios, primeiro com diferentes possibilidades de desenvolverem produtos e investirem numa nova forma de tecnologia, investirem em novas formas de parcerias. A gente tem clubes com diretorias diversas e políticas de atuação diversas no que diz respeito a esse tipo de inovação e ao abraçar desse tipo de engajamento. Uma coisa difícil que a gente tem hoje no mercado é realmente levantar um pouco os olhos do feijão com arroz, que é o que mantém o mercado esportivo mesmo, que é o beabá do desempenho esportivo, é você fazer entrega no campo, tirar os olhos ou contratar quem o faça desse beabá e desse feijão com arroz que precisa ser entregue mesmo, mas começar a olhar para cima, para fora, quem sabe, em iniciativas no exterior, e ver de que forma o espetáculo esportivo é capaz de se monetizar para além dessa entrega em campo. A entrega em campo é importante, claro. Sem ela, esse mercado não se movimenta, ele não surgiria e ele não se sustenta. Mas o espetáculo esportivo não se encerra nos 45 minutos de cada tempo ou naquilo que antecede muito brevemente ou que vem depois do jogo, né? Isso é um consumo que está na imprensa escrita, no vídeo, agora no streaming, no consumo de produtos, o esporte como marketplace, por exemplo, para a gente trazer uma série de periféricos que associados à marca do clube por meio de contratos de licenciamento podem ser uma fonte a mais de receita. Então, esse tipo de oportunidade vai ser aproveitado por quem está se organizando ou pretende se organizar para poder saber lidar com elas, né? E além da questão da monetização, eu falo muito porque no final das contas o que move é o caixa. A gente sabe, não adianta a gente aqui devagar e sonhar com uma série de iniciativas se elas não impactarem positivamente o caixa para contribuírem para a contratação de jogadores, para a demonstração de desempenho desportivo que agrade o torcedor. Mas eu falo também do desenvolvimento de iniciativas que aproximem esse consumidor, que façam com que esse consumidor continue valorizando esse produto, continue consumindo esse produto, continue trazendo o filho dele para perpetuar essa cadeia de produção, né? Eu falo produção porque isso é verdadeiramente um mercado econômico. Difere em alguns pontos, aliás, de forma muito positiva, porque o meu consumidor não troca de time, né? Ele não troca de produto, mas precisa ser olhado com esses olhos que procurem esses pontos para melhorar o meu engajamento, para melhorar o alcance do meu produto. E que, no final das contas, também vai repercutir em monetização. A gente já vê equipes hoje, por exemplo, como o Bahia, eu não me canso de falar do exemplo do Bahia, não é porque o Lenin é um grande amigo e uma pessoa em quem eu me admiro, que está lá no departamento de marketing, mas é porque eles souberam, de uma forma muito genuína, criar um engajamento local muito forte com a comunidade que apoia o clube e que se transformou, se ramificou. Vou ter que falar do Milton, vou ter que falar do Pocídio também, mas que se ramificou, né, para um engajamento que é nacional. Hoje o Bahia é nacionalmente conhecido e nacionalmente consumido. Na última feira que a gente teve, a gente até se encontrou da CBF, eu fui no estande do Bahia e levei 4 camisas, porque tinham frases que me interessavam, frases que me acessavam enquanto pessoa, enquanto causas sociais que eu também apoio e que são causas afetas ao próprio clube. Então, esse tipo de desenvolvimento não é um desenvolvimento que vai nascer da MP, né? É um desenvolvimento que parte da política do próprio clube e daquilo do que o clube acredita como ser importante para a manutenção das suas atividades. Então, acho que aproveitará quem puder, quem quiser, mas eu acho que existe um segundo fator adicional que pode repercutir para influenciar esse engajamento, nem que seja a reboque,
E aí vou falar dos clubes que mesmo que não tenham isso enquanto propósito, pode ser que embarquem nesse novo tipo de negociação, porque com essa mudança na legislação, apesar de o mandante ser individualmente responsável pela venda dos seus direitos, existe um potencial muito grande para que ele se associe, os clubes se associem coletivamente e sejam incentivados a fazer uma venda não individual dos seus direitos, mas uma venda em bloco. Por que em bloco? Porque quanto maior o número de jogos disponíveis, ou seja, eu, mandante, tenho X jogos por temporada, você tem Y, o terceiro tem Z. Se a gente soma todos esses jogos, a gente tem um produto mais interessante e mais caro para vender. Então, esse incentivo para que a venda seja feita de maneira coletiva pode trazer a reboque clubes que essencialmente não tenham essa filosofia enraizada ou não tenham essa ideia de investimento nessa nova forma de negociação como algo que faça parte de um planejamento, mas vão estar incentivados a embarcar sob a liderança de quem tenha. Então, a gente tem aí um incentivo a mais para que mais clubes embarquem nessa nova proposta mais moderna de transmissão do espetáculo e de venda e de transformação do produto do futebol. Então, eu vejo com muito bons olhos isso. Não, é muito legal e eu acho que você já até meio que iniciou a resposta que fizeram uma pergunta aqui, Gustavo Etrusco. Ele coloca aqui uma dúvida. Se cada clube explorar a sua própria transmissão em canais próprios, de certa forma isso poderia gerar uma restrição de visibilidade à própria torcida e não ao público geral? Porque aquilo que você falou alguns minutos atrás, né? Que realmente, assim, se tem um perfil de cliente fiel, né? Que não tem como você desenvolver um trabalho melhor a ponto de você conquistar um torcedor assíduo de um outro time, né? Então, assim, o futebol ele é um mercado, né? Que para exploração ele impõe assim muita experiência e estudo e aprimoramento, porque é muito diferenciado, né? É diferente de uma empresa num mercado, em outra seara, que vai desenvolver algo mais, enfim, mais moderno, mais vantajoso, e com isso vai conseguir atrair clientes de um concorrente, né? Então, assim, você falou isso muito bem, mas aí também tem essa questão, né, que o Gustavo Etrusco traz para gente. Se também, até que ponto a exploração por parte dos clubes em canais próprios pode, aí, de certa forma, ao invés de ganha o público com essa mudança, né, que é o que a gente estava falando, eu acho, agora eu já me perdi, não sei se foi no vídeo anterior, mas enfim, que a gente teve, mais uma vez, a gente teve que interromper e começar um outro, né, por conta de problemas tecnológicos, mas a gente vinha falando de como o público ganha com essa concorrência, né, como o poder dos clubes que passarem a ter essas tomadas de decisões de forma coletiva, como eles podem melhor explorar isso, né? A gente até se questionou até que ponto, do que eles já exploram hoje, se a gente pode esperar que eles utilizem, aproveitem essa oportunidade. Mas aí o Gustavo ele traz essa outra dúvida, porque realmente, assim, todos os clubes hoje têm um canal próprio, né? Aí, como é que você enxerga isso, Dani? Eu não vejo essa substituição, sinceramente. Não vejo, porque o produto futebol é um produto altamente interessante e rentável para as emissoras tradicionais. Então, um palpite, né? O que eu acho que vai acontecer é que realmente todo mundo vai ser convidado a sentar na mesa e reestabelecer alguns parâmetros de negociação e de transmissão, mas eu não vejo um cenário em que as emissoras tradicionais e que a transmissão tradicional que a gente tenha, principalmente em TV aberta, seja descartado. Então, mesmo que a gente tenha aí um desenvolvimento da televisão própria de cada clube,
não vejo um cenário em que isso seja de tal substância que venha a substituir uma emissora nesse aspecto. E não vejo um cenário em que um clube individualmente tenha condição de se sustentar sem que precise se associar a outros clubes para que possa oferecer para o seu torcedor o espetáculo completo, que é o maior número de jogos possíveis no campeonato. A gente tem, claro, produtos muito interessantes. Eu, como torcedor, quero assistir os jogos do meu time, mas o produto só é tão rentável como é, e poderia ser mais, porque isso faz parte de um todo, que é o produto, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Então, existe um exemplo que é muito tradicional que a gente dá em relação a esse afã de desenvolvimento individual e de valorização individual do próprio produto, sem pensar que esse produto é uma fatia pequena de um produto que é maior, que foram os efeitos imediatos dessa também mudança legislativa no exterior. Quando no exterior, em algumas oportunidades, como na Espanha ou em Portugal, o direito foi imediatamente concedido ao mandante, muito rapidamente, clubes com maior expressão e uma base maior de torcedores alavancaram, tiveram um ganho de receita muito grande pela venda individual dos seus direitos de transmissão, mas isso resultou num pedaço maior de um bolo que foi minguando, porque o campeonato, por essa disparidade absurda de competitividade, de receita e de possibilidade de produto a ser oferecido, foi minguando enquanto coletividade. Então, você tem um pedaço maior de um bolo que é menor. E isso, a longo prazo, nas experiências análogas, é claro que a gente não está importando nenhuma receita, né? A gente está olhando e tentando aprender com essas experiências. Isso, a longo prazo, se mostrou insustentável. Tanto é que, bem vi ministro Caputo trazendo a possibilidade de que a CBF ajude a coordenar, isso é uma possibilidade. Então, logo no exterior, o produto começou a perecer, as entidades responsáveis pela organização do campeonato disseram, opa, calma, vamos privilegiar um modelo de negociação em que haja uma conversa, em que haja uma divisão de receita, pelo menos de maneira um pouco mais proporcional. Eu já ouvi alguns dirigentes, depois da edição da MP, sendo muito sinceros em relação, por exemplo, a gente não tem aqui, de clubes menores, sem o interesse imediato de ter uma divisão completamente equânime de receitas, mas uma divisão minimamente proporcional. Então, clubes que têm, por exemplo, a gente pode ter uma negociação em bloco, em que parte da receita oferida por essa venda de um pacote de blocos seja dividida de forma completamente igualitária, não sei de quantos por cento a gente está falando, 50% eventualmente, em que os outros 50% sejam diluídos em conformidade com o número de assinantes, em conformidade com a base de torcedores, em conformidade com o número de pessoas que estão online assistindo naquele momento. Isso vai trazer um equilíbrio, mas de forma um pouco mais proporcional. E isso só vai ser alcançado se houver essa conversa. Então, não é interessante nem financeiramente para as equipes que elas se lancem numa corrida em disparada para desenvolver o próprio produto. Primeiro, porque não tem know-how para isso, e eu falo isso com o maior respeito do mundo. As equipes jogam futebol, elas não são emissoras de televisão, elas não são canais do YouTube. Então, o tempo que uma equipe de futebol que nasceu para isso, que tem expertise para estar em campo, leva para se desenvolver a ponto de oferecer para o seu consumidor uma transmissão de qualidade, é um tempo que ela não vai ter. Então, ela vai precisar se associar a novas plataformas, vai precisar sentar na mesa para conversar com aquele que, historicamente, vive transmitindo os seus jogos para poder fazer esse rearranjo. A gente não está falando de uma ruptura completa do que já está aqui. A gente está falando de olhar para novas possibilidades. Por isso, eu acho que o título do artigo traz essa provocação. Onde queremos chegar? Antes de sairmos em disparada, esse é o momento de olharmos para as oportunidades, pensarmos em formas de melhor desenvolvê-las e aí sim trabalharmos com o próximo ciclo de transmissão, né? Porque o ciclo atual já está aí. E a gente vai poder fazer alguma coisa com ele, mas muito mais numa esfera organizacional, de estarmos preparados para ter esse boom no próximo ciclo, do que efetivamente ter um rompimento completo daquilo que a gente já tem hoje. Eu vejo dessa forma. Perfeito. O Aquino cumprimentou a gente aí, Dilson entrou, Ricardo Russo também entrou.
enfim, várias pessoas aqui que eu tô tentando cumprimentar. Mas Ai, é muita gente querida, gente. muito. A Mas a gente gente fica nesse isolamento social, é só por aqui, ó. não, a gente falou disso no vídeo anterior, né? Também, né? Do quanto essa Exato. pandemia mexe com todo mundo, né? E Rafa Yamal, desculpa se eu pronunciei errado, gente, mas ele fez uma pergunta através de um mecanismo que tem de perguntas e respostas ali embaixo, com pontinho de interrogação. Eu acho que eu até coloquei aqui para vocês visualizarem, né? Ele fala, Dani, se a diminuição da transmissão na TV aberta também pode afetar o investimento dos patrocinadores. Aí, Eu adicionaria, até para a gente abordar esse aspecto, a pergunta dele, eu talvez acho que em relação à TV aberta, a gente até tem menos impactos. Eu acho que em relação à TV fechada, é que a gente tem um imbróglio um pouco maior, porque a TV fechada hoje é a televisão que experimenta uma queda absurda em relação ao número de assinantes. E essa queda impacta diretamente primeiro, na receita da emissora para que ela possa fazer o pagamento para os clubes que tem essa parcela enquanto fonte de receita e o interesse de patrocinadores de colocarem ali o seu investimento por conta de uma transmissão que se antes acessava um número X de pessoas, agora acessa 30% dessas pessoas. Eu acho que vai haver um impacto enorme na televisão, na TV fechada e pay-per-view, que é um rabinho, né, da TV fechada. Acho que existe um impacto na TV aberta, mas essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que a gente vai, enquanto emissora e clubes, ser capaz de concatenar agora uma fonte de receitas que, ao meu ver, se torna um pouco mais pulverizada, porque os produtos são pulverizados. Então, o fato de que o número de patrocínios na TV aberta diminua não significa necessariamente que a receita diminua. Por quê? Porque se ele está diminuindo nessa ponta, pode ser que esses patrocinadores estejam migrando para outras plataformas. sim. Então, o grande X da questão é se seremos capazes de estarmos prontos e de nos desenvolvermos a ponto de aproveitar esse migrar de patrocinadores para estarmos presentes nessas outras plataformas. Então, a gente não perde necessariamente essa fonte de receita, mas ela estando mais pulverizada, se mostra como um desafio adicional para que a gente tenha que equilibrar todos esses pratinhos, né? Enquanto clube, por exemplo, enquanto emissora. Eu acho que isso vai bem de encontro ao que a gente estava falando antes, né, Dani? Que, assim, que o problema está menos nisso, porque isso é um desenvolvimento natural. Tudo na vida, né, sofre modernização, evolução, enfim. Mas está mais vinculado a como esses agentes vão saber acompanhar essa evolução e melhor explorar, né? Toda essa nova perspectiva, né? Não ficar tão conservador, tão tradicional. E nesse ponto, eu também ratifico, acabei não comentando, que a gente acaba, né? Eu fico tentando ver quem entra, o que falam, prestar atenção no Não, que é por está isso que eu falando. falo que você é muito tecnológica, porque euzinha aqui, ó, é cara crachá, acabou. Enfim, mas assim, nossa, eu faço das suas palavras a minha, assim, o Bahia, ele tem um destaque hoje em dia nacional, não só do marketing, que é excelente, né, da forma como explora a marca, tudo mais, que se diferencia às vezes de clubes que teriam até um potencial, digamos assim, maior em razão do número de torcedores, né? Tipo, porque é uma coisa que eu costumo também falar muito lá no tribunal, que assim, o fato do clube ser um clube, como é que eu posso dizer, grande, maior expressão, ter mais torcedores, gera a esse clube, a essa agremiação, mais responsabilidade também. E acho que nisso, nesse ponto, também maior responsabilidade saber melhor explorar isso, saber utilizar essa ferramenta de uma forma melhor, né? Não se apequenar, Exato. não deixar de fazer uso
dessa ferramenta. E realmente, assim, o Bahia, a gestão dele é, assim, admirável, né? Eu já tive a oportunidade de assistir algumas lives com profissionais da gestão deles e realmente, assim, ele tem ele se destaca, né? Sem dúvida. Mas, enfim, a gente falou aí sobre esse impacto dos patrocinadores. Eu estou totalmente de acordo com você em relação a que, na verdade, esses partícipes dessa questão, eles precisam evoluir junto, né, migrar e acompanhar um pouco desse desenvolvimento e saber melhor utilizar essas ferramentas. E, nossa, o jeito como você fala, com uma clareza, eu tenho que voltar a falar disso aqui, voltar a elogiar. Não, é muito legal, muito legal. Mas, e Dani, o que mais que você. Assim, eu confesso que daqui a pouquinho eu vou falar pra gente encerrar. Eu acho que a gente já tá nos finalmente, né? A gente bateu Porque 1 hora aqui já. porque com essa coisa da gente ter migrado, da gente ter tido problema tecnológico e tal, já são 8 horas. Na verdade, se a gente ainda tivesse naquela outra, a gente já A gente teria ia ser derrubado. que Não, ter. mas eu Que encerrar. posso fazer umas considerações finais em Isso, relação ao que eu acredito que seja o grande potencial desse momento, que está umbilicalmente relacionado ao consumidor final. No meu ver, essa apropriação do direito pelo clube, do direito de transmissão, significa algo mais amplo. Significa que o clube vai ter, de forma autônoma, a possibilidade de escolher os pontos a serem desenvolvidos, de escolher os canais de comunicação a serem aproximados, aqueles que dentro da comunidade regional fazem sentido, aqueles que podem ser potencializados para que a nível internacional isso ganhe alcance. Eu acho que as novas plataformas vêm muito mais, de novo, não vêm para substituir, por exemplo, a nossa transmissão nacional. Eles vêm para trazer um caráter internacional para um produto que é mesmo global e que estava ali encapsulado numa caixinha, debaixo de um guarda-chuva, de uma expertise que é muito interessante, mas que tem alcance nacional, queiramos ou não. E a gente já não tem mais condição de se ater a esse tipo de fronteira. Então, eu acho que essas novas plataformas trazem para o futebol, para o produto futebol, essa possibilidade de se expandir, trazem para os clubes a responsabilidade. Agora a gente tem poucas desculpas para evitar o desenvolvimento de ferramentas que tragam mais conteúdos para o torcedor. Então a gente está falando aqui de conteúdos extras, por exemplo, de bastidores de jogos que podem ser desenvolvidos e inseridos em aplicativos, podem ser vendidos para plataformas de streaming e que não fazem parte de um pacote tradicional de venda de transmissão de jogos. A gente tem o aplicativo do clube que vai fazer a transmissão como marketplace para que possa trazer produtos que o consumidor vai querer consumir. Então, eu vejo, a gente tem a possibilidade de associação até com os esportes a nível eletrônico, né, que a gente vê serem desenvolvidos por aí e que podem ter uma conversa muito interessante dentro desse conteúdo disponibilizado ao torcedor. Então, essa apropriação do direito tem esse caráter de colocar todas as ferramentas para que um planejamento bem estruturado e estratégico seja feito para os próximos ciclos. Eu vejo com muito bons olhos esse tempo que o futebol tem para amadurecer nesse aspecto, para se organizar e realmente para se articular. Eu acredito que essa coletivização voluntária, né? É importante a gente dizer isso, que a associação entre os clubes ela precisa ser voluntária. com Isso precisa certeza. partir da autonomia das próprias entidades de prática desportivas. Então, acho que a legislação acerta quando não impõe esse modelo, mas dá as ferramentas para que ele se desenvolva, inclusive incentiva que ele se desenvolva dessa forma. Então, eu acho que a gente tem aí uma janela de oportunidade muito interessante para dar um salto em relação ao nosso produto e a provocação do título vai muito nesse sentido, se vamos aproveitar, e eu espero que sim. E eu acho que essas seriam A minhas gente espera, considerações né? finais para essa noite. Ah, Dani, eu vou me arriscar aqui, como eu te disse, eu perdi a contagem do tempo quando a gente migrou, quando a gente encerrou a passada e essa, mas não posso deixar de cumprimentar pessoas que entraram aqui, né? Fernando Cabral Filho, que também está com a gente lá no STJD,
que é um amigo, o Kellyson Salgado, que tem um curso aí que eu até tive vontade de fazer na pandemia agora sobre planejamento, né, de propostas, melhor exploração de propostas dentro do meio esportivo e tal. E, enfim, fez uma live com o Léo, eu também assisti toda, com o Léo Andreotti, nosso presidente, porque agora eu vou falar de um Léo que é muito seu amigo, que é uma pessoa que eu admiro. Nossa, não tem nem palavras. Ele é incrível. Ele mandou aqui no WhatsApp, entrou ali em cima, tipo, meninas, vocês são o máximo. Quem é máximo é ele, tem máximo até no nome, né? Enfim. O cara é máximo registrado em cartório, isso Pois é para poucos. Samira Abdala, Gustavo Souza voltou aqui, Renato Renatinho tinha voltado também. Enfim, Felipe Souza, um querido, nossa, um gentleman também. Léo Barbosa também, que era nosso companheiro lá do STJD do futebol também, e hoje está à frente da Federação Mineira de Futebol. Enfim, eu agradeço a todos. Eu tentei aqui cumprimentar todo mundo, acompanhar. A gente teve aí esse obstáculo tecnológico para superar, mas eu acho que a gente conseguiu. Estou recebendo vários elogios aqui à live, né? E claro, que bom. Claro que se devem a você pela sua forma de responder com clareza, com profundidade e ao mesmo tempo assim. Muita bondade de vocês, muita bondade. Imagina. Foi um prazer, como eu disse, obrigada, uma honra para mim poder falar com você aqui também. Porque um beijo é uma enorme, pessoa agradeço que eu admiro, de coração, gosto muito. Olha, a gente está recebendo parabéns do ministro Caputo, dizendo que não atrapalhou. Então, acho que aval maior, melhor. Concedido. Não, né? Não precisa. Então, eu vou encerrar, porque realmente eu perdi a noção do tempo. E tô com medo da gente cair. Te agradecer mais uma vez. Obrigada. Pedir a todos que sigam o Instagram do BDD, todos os outros canais, o YouTube, que filiem-se, façam parte do desse nosso grupo, né, de colunistas, para que possamos trocar todo esse debate, esse carinho, esse fomento ao direito desportivo, que, como eu disse, é a principal razão de existir, né, do Instituto, e que você falou tão bem que as pessoas, enfim, fazem uso disso, elogiam, é muito legal. Eu já adianto aqui, eu nem sei se eu podia dar esse spoiler, mas eu vou dar. Alerta spoiler. Que o Renato e a Adriane, Renato Renatin e Adriane Hassen, eles estão aí com um projeto muito legal, destinado mais a essa questão que você falou, acadêmica, né, e tal. E a qualquer momento a gente vai saber maiores informações. Então, mais um motivo para acompanharem as redes do BDD, para somarem a esse time que eu tanto me orgulho de fazer parte. Eu tenho falado, inclusive, para amigos que entraram aqui e estão nos vendo, tipo Gustavo Souza, Léo Barbosa, enfim, para que eles também passem a ser colunistas. Estou tentando aí conquistar amigos filiados para a gente poder aumentar essa nossa perspectiva aqui, né? E é isso. Eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Não tem onde para acompanhar, para seguirem. A gente tem um evento amanhã, mais um de direito comparado. A Fê Chamusca, que já nos elogiou aqui também várias vezes, ela fala, o IBDD não para. E é isso. Eu acho que é isso que move a gente também e nos incentiva a continuar nos dedicando, fazendo. E eu te agradeço por ser tão comprometida e ter dado essa honra pra gente aqui. Tamo aí. Por favor, à disposição quando vocês quiserem. Imagina. Um beijo, gente. Beijo a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau.